O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza. Caríssimos irmãos e irmãs, 15º domingo do tempo comum, temos nesta noite, nesta celebração, especialmente o brilho da juventude, que é muito importante em todos os lugares, em todos os sentidos, e principalmente na igreja. Acredito que o que deve acontecer no futuro deve passar pela juventude, pelo jovem. E nada mais importante do que o jovem estar voltado para o que Deus fala em nosso tempo. Ouvir a voz de Deus. Na primeira leitura nós ouvimos um profeta chamado Amós. O profeta Amós não é profeta por desígnio primário, mas ele é profeta por destino. Deus o chamou do meio da multidão para ser profeta. Não é aquele profeta que já nasce sendo profeta, mas Amós se torna profeta. E Amós então começa a profetizar. Amós profetiza o que Deus pede a ele, diz a verdade, confronta as realidades, confronta o próprio rei e as profecias do profeta do rei. Por isso Amazias vai dizer a Amós:
Você tem a sua profissão, tem as suas coisas. Pega e vai profetizar em outro lugar. Ganhar o teu dinheiro em outro lugar. Porque aqui você está atrapalhando os planos do rei. Está atrapalhando aquilo que o rei gosta de ouvir. Então Amós responde: eu não estou aqui para falar o que os homens querem ouvir, mas estou aqui para falar o que Deus deseja falar a todos. Para aquilo que Ele me chamou, não para agradar as pessoas, mas para cumprir a vontade de Deus. É por isso que eu estou aqui. Então, essa é a palavra de Amós, o profeta chamado por Deus. Caríssimos irmãos, quanto nos falta disso hoje no nosso tempo, não é? Quanto falta? Falta profetas de coragem, de força, que não se apegam às facilidades do mundo, que não se apegam às promessas do mundo, que não se apegam àquilo que é fácil e prazeroso, mas profetas que vivem e querem viver verdadeiramente aquilo que Deus quer, não só para si, mas para todos. Profetas que não têm medo de dizer a verdade, não têm medo de morrer e não têm medo de ser mal visto por causa da verdade que diz e que prega. E assim, meus jovens, vocês são chamados a ser esses profetas, todos nós aqui. Mas hoje nós dirigimos essa palavra especialmente a vocês. Vocês são chamados a ser profetas como Amós. Lá onde vocês estão, aonde vocês vivem, na função que exercem, vocês devem ser profetas. Um jovem, nós aqui, graças a Deus, a grande maioria dos jovens permanecem na sua família, na sua casa, na sua propriedade. Graças a Deus temos trabalho. Então se desenvolvem, estudam e permanecem por aqui. Mas na grande maioria das cidades pequenas, o jovem, ele deixa a sua cidade para ir em busca de sobrevivência, de realização profissional, em outros lugares maiores aonde lhe dê essa condição. Muitos saem de casa para estudar, precisam morar em outras cidades e lá permanecem depois de formados. Então, quando isto acontece, meu jovem, acontece também não simplesmente para você se realizar na sua vida profissional, como pessoa, mas também para que aonde você vá, aonde você esteja, aonde você plante a planta dos seus pés, lá você seja também um profeta. Lá você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lá você continue apegado às coisas de Jesus. Lá você continue firme na oração. Lá você continue dando exemplo de vida.
Lá você continue buscando as causas de Jesus. Nenhum jovem deve sair de casa para estudar, para se perder na vida. E tantas vezes o que acontece é justamente isto. O jovem se perde na vida quando sai de casa para estudar. Na maioria das vezes. Lá ele se envolve com todo tipo de prazer possível. Em volta das universidades estão os botecos. Lá estão os bares. Em volta das universidades estão os pontos de drogas, os vendedores de drogas, dentro da universidade. Faz uso do álcool, faz uso da droga, aí se prostituem, vão para a prostituição, se perdem nos prazeres mundanos, perdem a razão, e aí já acha que os prazeres, eles podem ser a qualquer custo, de qualquer forma. Aí começam as orgias, começam os swings, começa toda essa sujeira nojenta na vida do jovem. Porque, meus irmãos, se perdeu no mundo. Mas você não é chamado para se perder no mundo. Você é chamado para ser profeta no mundo. Profeta de Cristo. Viver a liberdade de Cristo. E a liberdade consiste em não ser apegado em nada a este mundo, nem deste mundo, mas ser livre. O homem e a mulher que não tem apego neste mundo é livre. Mas o homem e a mulher que tem apego neste mundo é um prisioneiro. Vive preso às coisas do mundo. Por quê? Porque é tão apegado que tem medo de perder. Mas o homem livre, ele não tem apego a nada neste mundo. Ele é livre. Ele ama no tempo que se deve amar. Ele trabalha no tempo que se deve trabalhar. Ele reza no tempo que se deve rezar. Ele vive no tempo que se tem que viver. Mas não é apegado a nada neste mundo, o que o torna livre. Jesus chama 12 e envia 12. E ao enviar os 12, Jesus dá uns conselhos para eles. Jesus diz a eles para não viverem apegados ao dinheiro e nem mesmo à comodidade. Porque Jesus vai dizer: olha, eu os envio 2 a 2. Lhes dou poder sobre os espíritos impuros. Recomendo-lhes que não levem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nada. Andem de sandálias, não levem 2 túnicas. E quando entrar numa casa, ficai ali até a vossa partida. Jesus, ele então dá esta ordem aos discípulos, aos apóstolos, né? A palavra apóstolo quer dizer enviados. Então ele os envia
e diz para eles: vós tendes necessidade de um espírito de desapego. Não vivam apegados ao dinheiro e nem mesmo à comodidade. Duas coisas do nosso tempo: dinheiro e comodidade. E Jesus disse: se queres ser apóstolo, deveis desapegar-se do dinheiro e também da comodidade. Por quê, meus irmãos? A comodidade, ela nos faz ficar inertes. A comodidade nos faz querer só prazer. A comodidade nos faz ficar ali sentados esperando que alguém venha fazer algo para nós. A comodidade, ela diz assim: hoje está chovendo, não sai de casa. Você vai se molhar. Você vai pegar uma gripe. Você vai passar frio. Não sai de casa, fica em casa. Teu sofá é tão gostoso. Aquela telona que você tem lá na frente do sofá também, maravilhosa. Fica lá. Na sua casa tem aquecedor. Tem aquelas mantinhas gostosas de se enrolar, né? Faz uma pipoca. Fica lá. Na comodidade. Ah, nós temos que ir lá para evangelizar, mas nós não temos carro. Como que a gente vai ir? Ah, eu não quero pegar ônibus de jeito nenhum para ir lá. Comodidade. Não posso andar a pé. Como que eu vou fazer depois para voltar? Comodidade. Vou passar frio. Vou passar dificuldade. Comodidade. Desapegar-se, meus irmãos, da comodidade. Um missionário não pode viver na comodidade. A missão exige de nós, muitas vezes, uma ruptura, sair de nós mesmos para viver outras realidades. Viver aqui no Brasil, em Cafelândia, é muito diferente de viver no Brasil, em Roraima. É muito diferente de viver no Brasil, na África. Portanto, só é capaz de ser missionário aquele que não está preso à comodidade e não está preso ao apego do dinheiro. Porque se estiver, não é possível de missão. Jesus diz aos discípulos: nem sempre vocês receberão um acolhimento favorável. Serão rejeitados, serão perseguidos. Muitas vezes no anúncio do Evangelho, muitas vezes falar de Deus, muitas vezes proclamar, ser profeta, nos fará ser rejeitados, perseguidos. Nós não podemos ser de cristal, porque o cristal é aquele que, conforme você encosta nele, ele quebra.
E um missionário, um apóstolo de Jesus, não pode ser de cristal. Não pode ficar atordoado com qualquer palavra que ouve. Não pode ficar triste porque alguém o criticou. Olha o profeta Amós. Eu não estou aqui para dizer o que vocês querem ouvir, mas eu estou aqui para dizer o que Deus quer falar a vocês. Então não me importa se vocês gostam ou não gostam, a palavra do profeta. Então nem sempre um profeta, um missionário, um apóstolo de Cristo vai ser bem-vindo. Mas muitas vezes vai ser rejeitado, perseguido. Não se preocupem com o sucesso, disse Jesus. O sucesso deixe para Deus. Não se preocupe com o sucesso. Muitas vezes, no seu grupinho, no seu mundo de pessoas, colegas, aqueles que você considera amigos, aqueles que você confia, muitas vezes é ali que você vai ser difamado, que você vai ser caluniado, que você vai ser rejeitado. Portanto, não se preocupe. Não se preocupe. Porque se nós estamos obedecendo à voz de Deus, não importa o que os outros estão dizendo, estão falando. Talvez eles estejam confirmando o ministério, confirmando a vocação, confirmando o chamado que cada um de nós tem de exercer a santidade no mundo. Jovem, você não nasceu para outra coisa senão exercer a santidade no mundo. Estava ouvindo hoje um vídeo de um lugar, um outro país, de um bispo que chegou numa diocese e ele disse assim: encontrei uma diocese destruída e então fui até Roma no encontro com o Papa e eu disse ao Papa: a diocese está desta forma, santidade, o que eu faço? E o Papa disse ao bispo: comece um clero novo. Comece um clero novo. Inicie um clero novo. E foi isso que o bispo fez. Em pouco tempo o bispo tinha um seminário com inúmeras vocações. E em pouco tempo ele pôde ter um novo clero. Como se diz, não adianta ficar batendo em coisa velha, que não vai mudar. Vamos começar algo novo. E eu digo também isto: jovens, vocês nasceram senão para a santidade, para serem santos, para anunciar a santidade, para viver a santidade, para buscar a santidade. Vocês não nasceram, jovens, para viver nesse mundo de ideologias que hoje infestam a vida familiar. Vocês não viveram, não nasceram para isto. Vocês não nasceram para se perder no mundo. Vocês não nasceram para viver o prazer a qualquer custo. Vocês não nasceram
para desregrar a vossa sexualidade, de tal forma que ela fique abominável. Mas vocês nasceram para ser santos. E vocês têm que ser profetas na santidade. É para isso que vocês nasceram. Então, hoje eu dirijo essas palavras a vocês, porque, como disse o Papa, é preciso iniciar algo novo. Caríssimos, não é difícil ser santo. Não é difícil. Quando nós aceitamos a palavra de Cristo, quando nós aceitamos os seus mandamentos, quando nós nos tornamos livres, quando não somos apegados a nada, não é difícil ser santo. Quando aceitamos o que é certo, não vou dizer o que é normal, não é difícil ser santo. Difícil ser santo é quando eu quero uma coisa que Deus não quer, daí é difícil, aí vira uma briga, e nessa briga nós estamos em desvantagem, porque Deus é maior que nós, foi Ele que nos criou, e Ele não os criou para a infelicidade, mas Ele os criou para a felicidade. Mas o que nós buscamos hoje não é felicidade. Nós estamos buscando a desgraça da nossa vida muitas vezes. E como vamos ser felizes na desgraça? Nunca! Só vamos ser felizes na graça. Meus irmãos, os enviados de Deus muitas vezes não são bem acolhidos. Amós já disse, não prega aquilo que os poderosos querem ouvir, mas ele prega aquilo que Deus quer falar. Quando Jesus envia os discípulos, ele diz, se não vos receberem, sacudi até a poeira dos vossos pés. Sacudir a poeira quer dizer, sejam desapegados moralmente. Digam a estas pessoas que vocês vieram para anunciar, mas elas não quiseram ouvir. Sacudir a poeira é o mesmo que ser desapegado materialmente. Diga a estas pessoas, sacudo a poeira dos meus pés para dizer que não preciso de nada, nada material para anunciar o reino de Deus. Não se contentem, diz o Senhor, em anunciar somente a conversão, mas sejam também livres de tal forma que ao encontrar os doentes, imponham as mãos sobre eles, para que eles sejam curados. Ao encontrar os endemoniados, rezem por eles para que eles sejam livres. Ao encontrar os paralíticos, façam-os levantar. Ao encontrar os cegos, façam-os enxergar. Disse Jesus, carregai convosco todas estas virtudes, esses dons, esses carismas. Meus irmãos, tudo isso é para vocês, é para todos nós. Mas é necessário assumir essa missão na nossa vida, a missão de sermos homens e mulheres que têm um único desejo na vida. E esse desejo que nós temos, ou devemos ter, é de nos tornarmos santos. É isto. Caríssimos irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor possa curar nossas feridas, nossos corações, possa nos libertar e fazer de nós novas criaturas. Vamos ficar de pé.
Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.